E aí, galera? Hoje o Foco Ambiental é uma homenagem ao Parque Nacional do Iguaçu, que completou 80 anos em 2019. Aqui está um dos maiores remanescentes de floresta atlântica do sul do país. Tem uma riquíssima biodiversidade de fauna e flora e até alguns animais ameaçados de extinção. Vem com a gente fazer uma trilha pelo parque e conhecer um pouquinho dessa história. Fazer a trilha do Poço Preto, do Macuco Eco Aventura, junto com o diretor do Parque Nacional, o Ivan. Vamos lá encontrar com ele. O Rosan, a Dione e a Ana Cláudia também vão com a gente hoje. Que prazer estar de novo aí com você. Feliz. Mais muito uma bom, entrevista. Muito bom vocês aqui novamente. Bem-vindos. E olha, gente, aqui no parque, aqui na nossa trilha do Poço Preto, a gente tem algumas opções. A gente pode fazer de bike, de carro ou a pé. Choveu muito ontem, então a bike vai ficar um pouquinho arriscado, mas a gente vai caminhando e conversando, né? Com certeza, caminhando a gente pode aproveitar para, enfim, ter maiores experiências nessa trilha, uma trilha que oferece uma oportunidade de experiência ao visitante. Além dessa paisagem maravilhosa, né? Com certeza. Então vamos lá. Vamos lá. Então são 80 anos do Parque Nacional, né? Isso. Oficialmente o parque é criado, né, em 10 de janeiro de 39, com um decreto federal, né? Só que a história, né, é importante a gente registrar a história do parque, ela vem é anterior a isso, né? Tem, você que é de São Paulo, né, tem a Avenida Rebouças em São Paulo, né? E André Rebouças, ele propôs a criação do Parque Nacional do Iguaçu em 1876. Tá? Lá no Segundo Império, ainda em Segundo Império, a proposta de André Rebouças era um parque que protegia desde cataratas as 7 quedas de Guaíra, no Rio Paraná. Infelizmente não pegou naquela época, né? Mas a ideia ficou como uma semente, uma forte semente para a criação dos parques brasileiros. Santos Dumont, do avião, tem a ver com a história? Santos Dumont tem uma passagem muito interessante, marcante na história de criação do Parque Nacional do Iguaçu. Ele estava na Argentina, um empresário, Frederico Engel, um empresário de Foz do Iguaçu, o convidou para vir conhecer o lado brasileiro das cataratas. Nessa ocasião, a região na frente das cataratas tinha um proprietário, vamos dizer assim. Santos Dumont, uma pessoa intelectual, um homem intelectualizado, que não conseguia entender que uma área com aquela expressão, com aquela beleza, com aquela importância, com aquela significância, pudesse pertencer a uma pessoa. E ele assumiu essa ideia, assumiu profundamente isso e vai pessoalmente reivindicar ao governo do estado do Paraná que esta área seja transformada em uma área de interesse público, uma área de uso comum, e já nasce aí a ideia de ser transformado num parque. 3 meses depois, o governo do estado ele desapropria a área, essa área que era somente 1.008 hectares, para transformar em uma área de interesse comum, interesse público. Talvez mais importante para nós que o avião que ele desenvolveu, o 14 bis, mas a iniciativa de criar o Parque Nacional do Iguaçu, né, isso teve êxito, e vem a ser depois só oficializado o parque em 1939. Agora, legal é esse local aqui que a gente está também, que aqui é um grande palmital. Nós temos um grande palmital aqui e o palmito é uma das espécies muito importantes para o parque. Esse aqui? Exatamente, esse aí é o palmito doce ou palmito jussara, né? Mas o mais interessante do palmito doce ou do palmito jussara é aquele cacho lá, né? Que já está em pequenos frutos e aquilo lá que serve de alimento para a maioria mamíferos, aves em geral. Existem uma grande biodiversidade que vive em função desses frutinhos. E hoje é proibido cortar? Exatamente, hoje o palmito ele é protegido, né? Não se pode cortar palmito e aí uma das importâncias do parque na preservação dessa espécie aí. E a gente agora está chegando na segunda sanga, né? Ao longo de todo o percurso a gente consegue ver 3 sangas.
E o que são as sangas? As sangas são rios ou riachos que nascem dentro do parque e tem origem na língua tupi-guarani, que significa sagrado traduzindo para o nosso idioma. E por que eles acreditavam que era sagrado? Porque quando os animais tomavam a água, nada acontecia com eles. E quando os índios iam tomar, eles acabavam tendo algum problema intestinal, e isso devido à presença de minerais na água, o manganês e o sílico. Aqui já são 8 quilômetros de trilha. Mais ou menos. Hey! Oi, gente. Olá! Ah, tudo e bom? aí? Que bom, visitantes. E aí? Parabéns! Obrigado. Isso aqui é o patrimônio que tem que ser preservado sempre. Coisa que nos impressiona muito aqui no parque é a organização de vocês. Então, todos os passeios que a gente fez e todos os lugares que a gente visitou, a gente sente isso. E da trilha, o que vocês acharam dessa trilha, desse caminho, de 8 quilômetros já até aqui? Nós optamos por fazer a pé justamente porque a gente queria sentir essa integração com a natureza, né? Encontramos uma família de macacos prego. Ah, Se que alimentando. barato. Nossa. Que legal. É, Foi é incrível. legal. Bom passeio. Passeio. Abraço. Então já foram 9 quilômetros de trilha. Ufa. Agora vamos sentar um pouquinho para conferir o resto da história. O Estado do Paraná ele doa as terras ao governo federal para a criação de um parque, e na época eles falavam um parque e uma povoação. Hoje parece perto, Cataratas, o parque da cidade, mas naquela época era muito longe. E eu acho que a gente não estava, como o Brasil não estava preparado talvez para a criação dos parques, que se leva muito tempo, né? E somente em 1939, aí pós o primeiro parque é Itatiaia, né? E ele é criado como área pequena. Ele é criado somente com esses 3.300 hectares, mas o decreto se reporta a que estudos deverão ser conduzidos de modo a proteger também no Parque Nacional do Iguaçu as florestas com araucária. Um parque nesse shape, nesse desenho que ficou para proteger as araucárias, ele resultou em proteger toda uma bacia hidrográfica, que é o Rio Floriano hoje, denominado Rio Floriano. Então hoje qual que é a totalidade do parque? 185 mil hectares de Mata Atlântica totalmente protegida, né? Isso eu estou falando só da parte do Brasil. Nós temos um território, Brasil e Argentina, hoje, de cerca de 350 mil hectares de floresta atlântica, de Mata Atlântica contínua, e é devido a esse território que a gente consegue ter uma resposta em biodiversidade. Ivan, muito obrigada por mais essa entrevista aí pra gente, sempre ensinando muito para todo mundo. E agora vamos seguir aí com o passeio com a nossa equipe, que tá ali, ó, olhando, assistindo. Vamos lá. Então depois da trilha a pé, a gente pegou o barco, né, que é aqui no Rio Iguaçu, que divide o Brasil e a Argentina. Exato. Agora nós vamos reconhecendo o passeio. Aqui é dar a caída nas cataratas, certo? Que dá continuação no Rio Paraná. Esse passeio, além do passeio de barco, nós temos o passeio de caiaque também. Em seguida, tem uns 10 minutos mais ou menos para fazer um passeio de caiaque. É um pouquinho diferenciado, um contato maior ainda com o rio, com essa natureza, o silêncio, esse lugar é fantástico. Em geral, quantos visitantes o Parque Nacional recebe? No geral é mais ou menos 1.800.000 por ano no Parque Nacional. Uau, bastante gente, né? É um fluxo bem grande. Agora eu e a Lari, a gente vai pro caiaque, que já está aqui acoplado ao barco. Você tem experiência em remo, Lari? Que eu não tenho, não. Mas acho que negativo com negativo dá positivo, né? Então tá É verdade. tudo certo. E tem chance da gente cair, como é que é? De virar? É bem mínimo, mas pode ocorrer. Mas tem um guia que vai orientando vocês na frente e mostrando o caminho para onde vocês devem seguir. Combinado então, vamos lá. Foi 1,2 km mais ou menos de percurso de caiaque. Uma experiência muito gostosa. O que você achou, Lari? Eu amei, uma delícia. É muito bom, dá uma malhada no braço, a gente faz uma força, mas pela paisagem vale muito a pena. A gente termina o Foco Ambiental de hoje com essa paisagem linda.
Muito obrigada, gente. Acho que a gente conseguiu mostrar que o Parque Nacional do Iguaçu tem muito a oferecer tanto para os visitantes quanto para a biodiversidade do nosso país, né? É isso aí, gente. Então até a próxima.